Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre as melhores terapias para cuidar da nossa saúde mental, de acordo com a Ayurveda. Hoje a gente sabe que tem um monte de coisa saindo por aí, de novidades sobre saúde mental, né? De uns anos para cá, esse assunto ganhou uma evidência muito grande, né? E eu vim aqui falar um pouco mais sobre como que é isso no Ayurveda, né? Como que era esse conhecimento há milênios atrás? Por que que ele ainda é aplicável até hoje? Quais são as técnicas, vamos dizer assim, o que que o Ayurveda traz para a gente aplicar com relação à nossa saúde mental? E como é que você pode fazer para já começar a observar como está a sua mente, as características dela, e também cuidar dela de uma maneira mais atenciosa, mais consciente, e ter resultados muito mais positivos na sua clareza e qualidade mental, né? Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, eu sou farmacêutica e especialista em Ayurveda, e eu uso esse canal aqui para falar de Ayurveda como forma de promoção de saúde, para que a sua saúde fique cada vez mais forte, resistente, né, estável, para que você consiga usar a sua energia aí para viver e fazer as diversas coisas aí que a sua vida te demandar. Mas saúde no Ayurveda não é sobre tratar sintomas, só cuidar ali do efeito, é olhar para a causa raiz. Por quê? Se você aprende a olhar para a causa e já identificar os sinais iniciais ali, antes que isso tome uma proporção tão grande que você precise de uma ajuda profissional, tem bastante coisa que você pode fazer antes, né? Tomar aí as rédeas da sua saúde e começar a cuidar dela com mais consistência e com técnicas que estão aí disponíveis para a gente já há muito tempo sendo utilizadas e apresentando resultados, né? Isso é o Ayurveda. E hoje, nesse vídeo focado em saúde mental, eu não vou falar aqui sobre os fitoterápicos ou sobre os alimentos que podem ajudar a saúde mental. Por quê? Porque esse é um tópico para um outro vídeo, inclusive já tem alguns vídeos falando sobre isso, quais são os alimentos que deixam a mente mais agitada ou aqueles que tiram a mente da inércia, da letargia, né? Quais são os alimentos muito importantes para manter o cérebro funcionando muito bem, né? E além disso, tem muitos estudos que falam hoje também sobre a importância da atividade física para a saúde mental, né? Então, não só porque por causa dos neurotransmissores envolvidos, né, que são produzidos com atividade física, como adrenalina, serotonina também. Tem alguns neurotransmissores aí que são muito positivos, né? Mas também porque aqui no Ocidente tinha até uma mestre que falava que é a nossa meditação. Porque quando tem a prática da atividade física, a gente está completamente presente ali, só executando aquela atividade, preocupado em fazer o movimento direito, controlar a respiração, de estar alerta e também aquele desejo de ir além e de se superar, né? Então, a atividade física está sendo muito estudada também agora com seus benefícios para a saúde mental, redução de ansiedade, né? Mas hoje não é o foco desse vídeo, tem outros vídeos falando sobre isso também. Então, o que que a gente vai falar aqui? Hoje, o assunto é como é que funciona a mente, quais são as qualidades mentais, quais são as melhores terapias e como é que eu cuido da mente no mesmo nível da mente, né? Porque quando eu falo de ações ou de alimentos, eu estou falando do nível material, né? Ações que eu posso ter para cuidar da minha mente. E qual que é a atividade no nível da mente, né? Como é que isso tudo funciona? Como é que isso se equilibra? É nesse foco aí que a gente vai entrar e tem bastante coisa para falar. Então, eu tenho aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, para a gente já começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Então, quais são as melhores terapias para a mente de acordo com o Ayurveda, né? O que que tem de melhor aí? Antes de chegar nas terapias, vamos entender por que que elas são úteis ou não, entendendo as qualidades mentais, né? Então, vamos olhar com calma como que é a minha mente, né? O que tem lá? A nossa mente tem basicamente três qualidades, né, mentais: sattva, rajas e tamas. Sattva conduz à saúde, né? Então não é considerado dosha, é uma qualidade mental. Porque dosha é aquilo que em equilíbrio traz saúde, mas quando desequilibra, vai começar o processo de doença ali. No corpo, você já sabe que existem três doshas, né? Vata, Pitta e Kapha.
E os doshas do corpo vão influenciar em algumas emoções, em estados mentais, sim, né? Mas existem os doshas da mente e as qualidades mentais também, que têm uma influência ainda maior, né? Que são esses três. Sattva está mais conectado à consciência, conexão espiritual, cognição, ação correta, propósito. Então, Sattva é essa mente que está voltada para esse equilíbrio, tem essa clareza, né? Um bom modo de funcionar da mente, né? Tanto que quando as pessoas que seguem uma disciplina espiritual intensa, elas têm uma alimentação sátvica, ações sátvicas, né? Para direcionar a energia e manter a mente com essa qualidade, né? Rajas já está mais relacionado à excitação, a movimento, à mudança, ao estado de alerta. Aquele pensamento acelerado, aquele ritmo de que a cabeça não para, tem bastante rajas presente ali. A mente está rajásica, ela está ativa, está em movimento, né? E tamas é uma energia de inércia, de confusão, de destruição, de matéria, de inconsciência, né? Então, tamas é esse outro estado da mente que ela tá parada, mas não é uma coisa boa no sentido de, ai, a mente acalmou. É no sentido de letargia mesmo. Sabe quando você come uma coisa muito pesada, mais à noite, próximo da hora de dormir, vai te dando um sono, você fica um pouco, né? Uma sensação de lentidão mesmo, de que a mente não funciona muito bem. Quando isso acontece, tamas está presente, né? Quando a gente presta a atenção em alguma coisa, tem ali rajas e tem sattva presente também, né? A gente acorda por sattva também, porque está presente ali, né? Então, essas três qualidades, elas existem na mente de todas as pessoas. E diferente dos doshas do corpo, que não mudam, a mente muda. E a gente pode trabalhar para chegar, né? O grande objetivo de uma mente saudável é uma mente mais sátvica, com mais qualidade sattva presente ali, né? E aí, observem que tem uma questão ali de conexão espiritual, que não está necessariamente relacionada a uma religião específica, mas a uma presença de religiosidade, de contato com a fonte criadora, Deus, universo, como você, né, preferir chamar essa energia e essa força que de fato traz vida para o nosso corpo e faz a nossa mente funcionar, né? Isso que está dentro da gente, que é maior que a gente, né? Essa consciência maior aí. Então, por que que esse é o objetivo, né? Porque uma mente com mais qualidade sattva presente é uma mente que sente satisfação com facilidade. Você encontra contentamento, esse estado de contentamento, de paz, com muito mais facilidade. A mente mais rajásica, ela vai buscar movimento, ela vai buscar na ação. E muitas vezes naquilo que está fora, né? Aquilo que traz contentamento para ela. Como um exemplo aqui, pode ser na política, no sucesso profissional, no dinheiro, só como exemplos. A mente dela está sempre buscando outras formas de contentamento e de conseguir mais, e de avançar, e de crescer, né? Não que isso seja ruim, tá? Não é uma crítica aqui, mas essa energia predominante, a gente nunca está contente porque a gente está sempre buscando o próximo passo, né? A ação, o próximo movimento que a gente vai fazer, né? Nesse sentido aí. Uma mente mais tamásica é aquele momento mais destrutivo mesmo, onde tem até alguns pensamentos que não são bacanas com o outro, né? Tem ali uma mente um pouco mais egoísta, né? A pessoa não consegue enxergar o todo ou enxergar a coletividade. E todo mundo tem os três. E a gente vai modulando esse estado mental para focar a nossa mente o tempo todo para mais equilíbrio, mais sattva presente, né? E aqui até eu coloquei a fotinho que representa a excitação, né? Desse lado aqui que é a pessoa pulando, né? Porque tem esse movimento, literalmente, representando rádias. E aqui aquelas bolinhas que quando a gente bate no cantinho, elas, né, se movem todas para pensar na inércia. Quando a gente está nesse momento de inércia, ele é importante também, claro, para que a gente consiga dormir, descansar, né, e desativando, da gente ficar nesse estado mais alerta, assim como rádias é importante para prestar atenção, para planejar, né, tudo isso é rádias presente. Mas ter o sattva ali significa que eu vou fazer tudo isso com clareza. Eu preciso dessas características,
Eu vi uma analogia uma vez que é como se fosse uma trança, né? Que tem os três eixos ali, os três ramos, eles estão conectados entre si. E é isso mesmo, o que a gente quer é que o sattva seja aquele mais predominante ali, proeminente, né, dentre esses três, porque ele vai trazer cognição, vai trazer o lado consciente também da minha mente para funcionar, né, não é só o lado ali que quer fazer, né, inclusive, num estado já muito avançado, né, de desequilíbrio de áreas, a gente pode ver os casos de ansiedade, por exemplo, que a pessoa está mais conectada o tempo todo no futuro, no que vai acontecer, e o tempo todo nesse próximo passo. Enquanto tamas pode estar relacionado a estados depressivos também, né? Então, são estados mentais que, no seu desequilíbrio, causam desordens mentais, por isso são chamados doshas, né? Eu só dei exemplos aqui para vocês entenderem a diferença entre eles, tá? Não que só tenham essas desordens, e, enfim, tem muito mais aí quando a gente fala de saúde mental envolvida, né? Quando a saúde mental não tá legal, a gente vai perceber isso nos sintomas físicos? Vai aparecer aí outras coisas que vão dar sinais pra gente de que já não tá legal, né? Às vezes a gente tem dificuldade de memória, a memória já não tá tão boa, às vezes a gente tem dificuldade de, né, pegar no tranco, fazer o tico e teco conversar, né? Isso pode acontecer também. Pode acontecer de a gente não conseguir focar num só pensamento, tem o tempo todo alguma coisa tirando a nossa atenção. Pode acontecer da gente, né, num estágio mais avançado, de perder o entusiasmo, a vontade de fazer as coisas, mesmo aquelas que nos davam prazer. Então, tem uma infinidade de sinais e sintomas aí, de acordo com o tipo de desordem que vai acontecendo na mente, né? E quais são os fatores causais dessas possíveis desordens mentais? Então, não só mental, né, mas esses fatores causais, eles se aplicam de maneira ampla aí no Ayurveda. O que causa doença? Tem a utilização insuficiente, estou usando pouco, a utilização errada, estou usando errado, ou utilizando demais o meu tempo, os meus órgãos dos sentidos, ou nas minhas atividades. Então, tá tendo ali subutilização errada ou superutilização, né? Como que é isso? Quando eu falo de tempo, tempo na Ayurveda é um negócio amplo também. Eu posso estar falando desde o meu momento da vida, eu não estou, né, utilizando as capacidades que eu tenho nesse momento, ou não estou respeitando as necessidades que são naturais, fisiológicas, que vão acontecendo ciclicamente no meu corpo, não estou respeitando o meu tempo de sono, não estou respeitando a hora da minha fome, não estou respeitando a hora da minha sede, ou estou prendendo, ou estou, né, negligenciando, deixando sempre para depois. A estação do ano influencia, né, como tempo também, porque a gente tem, no nosso sentido aqui de tempo, dia e noite, dá uma boa indicação, né? Que dia e noite também regula o funcionamento do nosso corpo, né? Do nosso ciclo circadiano. Então, respeitar esse ciclo circadiano também é importante para a nossa saúde mental, até pelo momento de regeneração que acontece ali durante o sono, né? O sono tem um papel muito importante ali para a saúde mental, tanto para a memória quanto para a agilidade de pensamento, etc. Então, respeitar esse ciclo circadiano, que é dia e noite, é muito importante, né? Esse tempo. As estações do ano nada mais é do que o movimento do nosso planeta, né? Relacionado ao Sol e à Lua aí, que também vai ter diferença. Então, tem época do ano que a gente fica um pouco mais introspectivo, como no inverno, por exemplo, né? A nossa mente está um pouco mais fechada. E tem época que a gente está bem mais extrovertido, né? Como na primavera, por exemplo, verão. Então, isso muda também o nosso estado mental, pode ir flutuando junto com todas essas coisas. Então, é importante a gente entender que a nossa cabeça não está sempre igual, né? A gente vai ter um monte de flutuação também hormonal, de neurotransmissores. Então, tudo isso vai acontecendo o tempo todo, né? Essas atividades que a gente faz, como eu falei lá no começo, do esporte, né? Isso vai influenciar também. Uma atividade excessiva não é legal, isso pode me prejudicar, prejudicar o meu desempenho. E a atividade do corpo, da mente e da fala. Então, eu posso falar aqui de overthinking, pensar demais, é uma superutilização da minha qualidade mental.
Falar demais é uma superutilização também. Então, a gente fala de atividades corpo, mente e fala. Falando aqui na mente, quando eu uso demais a minha cabeça o tempo todo, estou com raciocínios muito complicados o tempo todo, a minha mente está sempre trabalhando, sempre o tempo todo resolvendo coisas, resolvendo conflitos, essa mente vai precisar de um momento de descanso, né? Uma higiene mental ali, momentos de pausa para higiene mental mesmo, né? Uma das ferramentas interessantes para isso é a meditação. Vou falar mais dela daqui a pouco. Como forma da gente olhar para tudo isso que a gente processou e fazer uma digestão mental mesmo, né? Através do nosso poder de transformação, a gente vai assimilar aquilo que é bom, mas também tem o poder de eliminar o que não é, né? E a gente vai precisar transformar as coisas que entraram em contato com a gente, que a gente ouviu ou que a gente viu, ou em consciência, né, se for positivo, ou eliminar, né, na forma de toxina. Mais uma vez, o sono é muito importante para isso, é quando a gente tem uma higiene mental acontecendo ali, né, e a formação da memória também, daquilo que virou consciência, né. Órgãos dos sentidos. Esse eu deixei por último, porque hoje em dia é muito complicado a gente falar disso. Não que seja complicado, de fato, entender. É, na verdade, muito simples. Mas eu entendo que hoje a gente vive uma era de superutilização dos nossos órgãos dos sentidos. Então, como eu falei, a gente pode usar pouco, né? O que seria a pouca utilização dos órgãos dos sentidos? Tentar não falar muito, não sentir muitos cheiros, não ouvir muita coisa, né? O que é até difícil hoje em dia, a gente nem consegue pensar muito em exemplos disso, mas usar muito pouco. O que é usar errado? Usar errado os meus olhos. Eu estou tentando enxergar com uma luz ruim, né? Ou estou com muito brilho, seria a utilização excessiva, né? Quando eu falo de olhos. No ouvido, superutilização. Volume muito alto, utilização errada, coisa muito aguda, assim, que chega a incomodar os ouvidos, também não é interessante, né? Hoje em dia a gente fica muito tempo de fone de ouvido, então eu tô com barulho muito próximo aqui do meu aparelho, isso vai até deixando a minha audição menos sensível, de tanto que ela foi super estimulada, né? Então, isso acontece bastante. Na visão também, a gente tem hoje o uso excessivo através do alto brilho das telas, que a gente fica exposto várias horas do nosso dia, né? E às vezes muito perto, não usa a musculatura para olhar longe, para enxergar o minucioso, né? Então tem uma série de coisas aí que o nosso estilo de vida tem levado para a superutilização, né? A superutilização do paladar vem também tanto de comer demais excessivamente, quanto de coisas muito salgadas, muito doces, muita gordura. O tempo todo é tudo muito forte, né? Muito azedo, muito ácido, tudo muito forte, né? Para os nossos órgãos dos sentidos. E o que isso vai acontecer? Vai roubar a atenção da nossa mente, porque o que entra nos órgãos dos sentidos é processado, né? A gente tem neurotransmissores aqui que tem essa comunicação, até para sentir, né? Se isso está quente, frio, se é agradável ou não, tudo isso precisa de uma resposta. Está muito quente, preciso tirar a mão dali. Então, a gente tem essa comunicação direta entre os órgãos dos sentidos e a nossa capacidade mental. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente faz quando começa a meditar ou fazer essa higiene mental que eu comentei, é restringir os meus órgãos dos sentidos. O que eu faço? Não vou falar, né? Se eu estiver no nível mais avançado, às vezes a gente fala como forma de manter o foco, até porque eu estou falando e ouvindo ao mesmo tempo, focado, quando, por exemplo, eu medito com um mantra, né? Mas você pode simplesmente sentar em silêncio e sentir a sua respiração. O que você está fazendo? Você não está focando em nenhum barulho, você não está falando, está de olhos fechados, as mãos não tocam nada, né? Então você está restringindo os seus órgãos dos sentidos para que a mente tenha espaço para processar outras coisas, né? Então, de fatores causais, tem esses aí que são gerais do Ayurveda, mas foquei aqui um pouco mais para a mente, né? Que são importantes aí para a saúde. Então, se eu estou usando de menos, não é legal, aí eu estou ali muito na inércia, né? Uma energia meio tamas. Se eu estou usando demais, eu estou na superutilização, excitação, movimento, muito rádias. Eu preciso de um meio tempo ali, meio termo, né? Eu uso, mas eu também tenho tempo de regeneração, de descanso, de limpeza, né? Assim como o nosso corpo precisa
dos momentos de limpeza, de regeneração, de descanso, a nossa mente também precisa desse tempo, né? E não é só dormindo. E hoje em dia, também tenho visto cada vez mais a gente ter menos paciência para processar as coisas, né? Isso vem também de uma excitação e talvez até uma ansiedade, que a gente não está mais acostumado a respeitar o tempo das coisas, né? Como ouvir uma música inteira, ou como ficar em silêncio absoluto dentro de casa, sem precisar ligar a TV, sem precisar colocar uma música, sem conversar com ninguém, ou sentar com a tela do celular ali. Momentos exclusivos de silêncio, né? Só ali a apreciação do momento. Isso não é mais tão comum, né? E hoje em dia a gente foge do momento presente com muita facilidade através das telas ou de todos os recursos que a gente tem, né? Isso já é um sinal de que o nosso estilo de vida leva a gente para um movimento não saudável. Então a gente precisa criar esses movimentos saudáveis, porque naturalmente eles estão cada vez mais raros e são essenciais para a saúde mental, né? Eu lembro de um momento da minha vida em que eu trabalhava presencialmente numa sala com várias pessoas, e às vezes tudo estava acontecendo ali, uma pessoa em reunião, outra aqui, outra com uma pessoa na mesa dela conversando, eu com fone de ouvido aqui numa outra reunião no computador, tudo acontecia ao mesmo tempo. Imagina o quanto os meus sentidos estavam sobrecarregados, né? E aí, isso acontecia com muita frequência. O que, que eu fazia às vezes? Eu ainda colocava um fone de ouvido para ouvir música quando eu precisava focar. Olha só que contradição, né? Isso já é um sinal que os meus sentidos são intoxicados. Eu não consigo mais focar sozinha. Eu não tenho o poder de modular os meus sentidos, de organizá-los. Eles estão sendo levados pelas distrações. Isso já indica também aí baixa disciplina com os meus sentidos, né? E quando eu digo disciplina, não é que é uma coisa que eu escolho focar e vou focar. Não, é um trabalho, né? Disciplina é aquilo que a gente faz com constância, com frequência e vai desenvolvendo essa habilidade. Então, é isso que eu quero dizer com disciplina, de fortalecer isso na gente, esse hábito de restringir o sentido quando precisa restringir, como a gente faz ali no começo da meditação, né? E aí, a gente entra agora no título desse vídeo, que são as melhores terapias, né? Quais são essas melhores terapias de acordo com a Ayurveda? Isso aqui eu tirei do capítulo 1 do Ashtanga Hridaya, que é um dos livros clássicos do Ayurveda, né? Que diz que discernimento, coragem e coragem ou força de vontade, eu vou usar dessa outra forma, porque já li também assim numa outra tradução, e ensinamentos espirituais ou conhecimento, né? Eu também já ouvi dessa outra forma. E lendo assim, você fala, meu Deus, mas como assim, né? Como que eu relaciono uma coisa com a outra? Não é óbvio que a pessoa tem discernimento, não. Mais ou menos. O que eu quero dizer com tudo isso? O discernimento significa que eu sou capaz de saber o que é bom e o que é ruim, né? Que eu consigo discernir ali entre o que é positivo ou não. E a coragem ou força de vontade eu consigo de fato escolher aquilo que é positivo e a ter essa escolha. Para isso, eu preciso de conhecimento, de orientação, que aí vem como ensinamentos espirituais também, né? Porque esse conhecimento espiritual, que vem de algo maior, faz a gente estar mais consciente de que a gente não controla boa parte do que acontece, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e quem sou eu para governar tudo isso, né? Isso vem de uma outra esfera. Então, quando eu tenho consciência dessa outra esfera, eu consigo, ao mesmo tempo, voltar minha mente para o discernimento, tá? O que depende de mim e o que não, né? Separando isso das minhas emoções, porque às vezes a gente quer resolver alguma coisa, mas a gente é impotente, ou não é simplesmente o nosso papel, né? Boa parte das nossas preocupações estão voltadas com coisas que a gente não tem o menor controle e a gente continua nelas. Então, o discernimento vem daí, da gente parar e olhar, calma, né? O que está acontecendo aqui? Qual é o meu papel aqui, né? E a coragem, a força de vontade, de nem sempre isso vai ser fácil, mas de manter a escolha do que é correto, da disciplina, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está numa situação difícil, né, a gente procura uma fuga.
sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu estou com alguma ansiedade, né? Eu estou esperando uma resposta importante, vou dizer aqui de um emprego, de um projeto, de alguma coisa. Então, o tempo todo eu estou esperando por aquilo, mas aquilo não chegou. Então, qual é a possibilidade de eu conseguir ficar quieto em silêncio e fazer outras coisas da vida? Provavelmente eu vou querer me distrair, né, das distrações. Eu vou colocar uma música, eu vou buscar alguma coisa, eu vou olhar, né, uma coisa na internet, eu vou buscar distrações. E o que que essas distrações vão representar, né? Elas vão representar mais estímulo para os meus órgãos dos sentidos. Então, é como se fosse aquele comer sem fome, por ansiedade também. Eu estou me enchendo de coisas que eu não vou ter capacidade de digerir e que provavelmente vão gerar toxina. Porque o que, que é a capacidade de digerir? É a capacidade de assimilar o que é bom e eliminar o que é ruim. Para isso, eu preciso de transformação, de digestão, de processamento disso que entra em contato comigo. Então, quando eu busco as distrações através dos meus órgãos dos sentidos, ao invés de aliviar minha mente, eu estou sobrecarregando ela, né? Então, tem uma série de atividades que podem contribuir com isso, como eu comentei aqui do esporte. Porque a gente usa o esporte dessa forma aqui no Ocidente, de estar presente ali. Eu estou simplesmente correndo, eu estou simplesmente focando aqui em manter, sei lá, a lombar bem posicionada enquanto eu agacho e de olho na carga. É essa mesmo? Estou contando 1, 2, 3, 4 para saber quantas vezes eu fiz. Então, a nossa mente não está em nenhum outro lugar. Não está na distração, não está no que vai acontecer no futuro quando eu receber a resposta que eu estou procurando, ou quando alguma outra coisa acontecer, ou e se tal coisa. Então, é nesse sentido que essas são as melhores terapias mentais. É a gente voltar para ter o controle dos nossos sentidos e da nossa mente. Não é o resto que controla a gente, né? É o oposto. E aí eu vou entrar nesse texto aqui, que é uma metáfora, né? Tem vários textos clássicos na tradição védica. Isso aqui vem de uma Upanishad, que é um texto não de Ayurveda, não está na parte sobre saúde, mas fala sobre a mente aqui. E a Ayurveda é sobre como viver, né? Então, isso aqui também representa um pouco de como a gente deve tratar a nossa mente de acordo com a tradição védica, nesse texto aqui, que traz o conhecimento. Então, no slide anterior, onde eu falei conhecimento espiritual, existe o conhecimento puro, né? Que existe através da tradição védica, através de textos clássicos também, e esse é um deles, né? O estudo do conhecimento puro sobre a vida, né? Não necessariamente a saúde, mas sobre a vida no geral, ele chama Vedanta, né? E esse é um texto que eu já estudei como aluna de Vedanta também, é onde, né, eu me dedico lá. E eu achei muito interessante essa analogia que está presente nesse texto milenar e resolvi trazer para vocês. O que está escrito aqui? Está falando para a gente fazer uma relação, conhecer o ser como sentado numa carruagem. Então, isso aqui é uma carruagem, né? Tem aqui Krishna e Arjuna na carruagem, né? Então, o ser, ele está sentado na carruagem, o corpo é a própria carruagem, a carruagem em si, o intelecto é o condutor, né? O intelecto é quem vai conduzir essa carruagem, né? A mente é o quê? São as rédeas, ela que vai, né, regulando para que lado que os cavalos vão. E quem são os cavalos? Os sentidos, são os cavalos. Então, os nossos 5 sentidos, a mente deve ir controlando eles ali, né? E as estradas e os objetos que estão ao redor são os objetos dos sentidos, aquilo que atrai os sentidos, por onde os sentidos caminham, né? Então, aqueles que não têm compreensão e as mentes, as rédeas, são sempre distraídas, os seus sentidos são ingovernáveis, como os selvagens cavalos de uma carruagem. Pensa numa carruagem ingovernável. É assim quando a gente não tem controle dos nossos sentidos. O que, que isso quer dizer? Que o nosso ser, ele fica sem rumo, sem direção. Cada hora a gente está apontando para um lado. E vocês conseguem imaginar o quanto isso é desgastante, o quanto isso requer da gente energia? Porque se cada hora a gente está, né, desgovernado, onde é que a gente vai parar, né? Então, aqui está falando, mas se a mente fica sempre equilibrada e possui discriminação, discernimento, que a gente falou ali, que está no texto clássico do Ayurveda, os seus sentidos ficam sob controle. O que é o controle?
a disciplina que está lá, né? A coragem, a força de vontade. Ficam sob controle, como os disciplinados cavalos de um cocheiro. Então, isso aqui é o conhecimento. Quando eu sei para onde eu tenho que ir, qual é o meu papel, e eu foco em simplesmente fazer isso agora, eu estou disciplinado, eu não perco o meu rumo, porque eu estou de fato ali onde eu tenho que estar, né? É quando o cavalo disciplinado do cocheiro sabe qual é o objetivo, ele sabe para onde ele vai, ele sabe que de repente aquela situação é transitória e que se aquilo der certo, tem um caminho, se aquilo não der certo, vai ter outro caminho e a gente vai lidando com as situações à medida que elas se apresentam, né, para a gente sem a extrema excitação mental e sem a extrema inércia mental. É o tempo todo a mente presente. E isso tem um papel muito importante dos objetos dos sentidos. Então, esse trecho aqui dessa Upanishad eu trouxe nesse objetivo, né, no objetivo de trazer essa reflexão para vocês do quanto é importante a gente cuidar dos nossos órgãos dos sentidos, a gente ter os momentos de limpeza, de regeneração, de descanso, e o quanto tem sido desafiador aprender isso. Só que, gente, tudo começa na mente. As doenças começam na mente, os desequilíbrios também, assim como o equilíbrio e a força para, de fato, fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Fazer a escolha correta, tudo isso também está na mente. E não só aqui, mas tem muito conhecimento disponível hoje para vocês, né? Então, como é que você está usando esse conhecimento? Para sobrecarregar a sua mente, para ser mais uma informação que você não vai fazer nada com ela, tá só precisando de mais uma coisa na lista de itens para serem digeridos, para serem metabolizados, para você saber o que é bom, o que é ruim, né? Para virar memória ou para você esquecer daqui a pouco, ou você de fato está colocando isso em prática, né? Por que eu trago isso? Dos meus principais desafios como terapeuta Ayurveda hoje é conseguir que as pessoas de fato coloquem em prática, porque elas estão distraídas, aí os sentidos estão distraídos, né? O tempo todo ela tem um novo rumo, e aí fica desgovernado. Então, tudo começa pela disciplina na mente, e isso simplesmente começa com a sua decisão de cuidar mais e melhor da sua mente. Como você pode fazer isso? Tem uma série de indicações dentro da Ayurveda, mas eu vou falar aqui de duas muito simples, muito potentes. Quando eu digo simples, eu não quero dizer fácil, né? Porque, enfim, mas são simples. Uma delas chama Sankalpa. Eu já falei disso umas 300 vezes aqui. Uma forma da gente usar o Sankalpa, que é a intenção, é a gente acordar de manhã e ainda na cama, ali naqueles primeiros momentos onde a gente está num estado, numa frequência mental favorável, a gente se conectar, colocar a nossa intenção do dia. Essa intenção, ela pode ser tanto objetiva, né? Se a sua mente tiver um pouco mais de rádias ali, pode ser um objetivo, uma coisa que você quer fazer, né? Hoje eu vou, sei lá, concluir aquela atividade. Mas ela pode ser também mais sátrica, no sentido de fazer uma oração, de falar assim, hoje eu vou, de fato, focar e fazer aquela atividade que eu estou prorrogando, eu peço ajuda para enxergar por que é que eu deixo isso para depois, né? O que está me travando de concluir isso, e de se conectar com isso, fazer uma oração, se for o seu caso, de se alinhar com esse objetivo, né? Se você acorda e já pega o seu celular, isso até pelo estado mental, a frequência que você está e a frequência que você se coloca, né, com aquela telinha, você vai gerar muito mais ansiedade. Então, o Sankalpa é uma forma de manter a sua mente um pouco mais sátrica e presente ali naquilo que é de fato o seu objetivo. Você está setando um rumo, né? E isso vai tornar mais fácil de manter os seus sentidos focados naquilo ali. Essa é uma técnica e você pode usar para tudo, Sankalpa, colocar a sua intenção antes de qualquer coisa. Então, o que eu quero com cada atividade? O que eu quero, sei lá, através desse vídeo? O que eu quero, né, através de cada coisa? Então, antes de tudo, colocar uma intenção ali. Inclusive, no Ayurveda, antes de qualquer coisa, de começar qualquer trabalho, a gente começa com Sankalpa, colocando as nossas intenções e pedindo ajuda para que todos os obstáculos sejam removidos e que a gente receba todas as bênçãos para realizar aquele trabalho, né? Qual que é o objetivo desse trabalho? Eu peço as bênçãos para realizar. Isso é uma coisa ritualística que existe,
mas vem dessa conexão entre corpo, mente e espírito, estão o tempo todos ligados. Então, se eu estou alinhada com o meu espírito, o meu corpo, os meus sentidos vão andar nessa direção com mais facilidade, né? E a minha mente também, que é esse canal. Outra coisa muito simples de se fazer é começar pelo controle da respiração, né? Uma respiração mais curta, né, onde eu inspiro e expiro com mais frequência, mais rápido, ela está mais relacionada ao comportamento ansioso. Então, quando eu controlo isso, consigo ter respirações mais lentas, eu vou trazendo o meu corpo para um estado de maior tranquilidade. Isso é sistema nervoso central, né? A nossa resposta simpática e parasimpática que existe no corpo de todo mundo. É uma resposta natural. Quando a gente está com essa respiração curta, é como se fosse não, é o sistema de luta e fuga que está ativado. E essa respiração mais longa é quando, de fato, tem digestão, tem processamento, porque eu estou num momento de maior, né, consciência e tranquilidade ali. Então, isso tem a ver também com o nosso sistema nervoso e que, consequentemente, vai estar relacionado com as substâncias que estão sendo produzidas aqui no nosso sistema, certo? Geralmente, eu faço um resumo da aula, mas hoje eu não vou fazer não, porque eu quero deixar aí a sua mente nessa reflexão. Se for o caso, assista esse vídeo de novo, para que você consiga entender um pouco melhor como funciona a sua mente e como você pode usar ela da melhor forma, a seu favor, tá bom? Se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém, eu peço que encaminhe. E deixa aqui para mim nos comentários qual foi a sua impressão, o que você achou e o que você gostaria de saber mais, tá bom? Sem sobrecarregar a sua mente, o que de fato vai ser útil para você. Combinado? Um beijo grande e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.